E aí, vamos lá. Você falou muito do controle de risco, né? Aqui a gente, né, da área de controle de risco. A gente tem muito... a nossa audiência aqui, nós temos gente bastante experiente de mercado já, com bom tempo, gente que está ali no meio do caminho, e tem muito iniciante. Pessoal bastante curioso sobre trade institucional, etc, tesouraria, como é que funciona, né? Zé era aquele cara do Itaú que me estopava lá no dó, por exemplo, enfim, né? A área de controle de risco, o que ela faz? Ela controla risco, ok. Mas ela controla o risco da tesouraria, por exemplo? É ela que controla o trader da tesouraria, que falou, você tá passando aí do limite. Você passou no seu limite, você tem até 2 dias para zerar toda a posição e daí ele te estopa. Literalmente, o controle de risco vai lá, se você atingiu o limite, né, o seu VAR, o pessoal te dava um VAR, que era um valor que você podia se expor de risco, né? Se você atingisse o limite, o cara te ligava lá, você tem que estopar. E geralmente, né, às vezes a gente tem mercados que tem mais liquidez, menos liquidez, e dependendo do tamanho da posição, o banco fazia até um cálculo, né, no cenário que eles montavam de risco, quantos dias poderia demorar para você zerar a posição, 1 ou 2 dias, entendeu? Para não... E aí é o prazo que vocês davam para o cara. Daí você tinha que zerar a posição, quando você era estopado, você tinha que zerar a sua posição, daí você ficava em um período de quarentena aí para não... Que legal. Olha, gente, olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Então, olha só, o Zé era o cara que estopava o trader, né? O cara falava, amigo, você passou, né? Você vai ter aí X tempo, como ele bem deixou claro, né? Que é estudado, calculado lá dentro da instituição, né? Você vai ter aí 2 dias para zerar a sua posição. E aí, período de quarentena, meu amigo. Período de quarentena. Você acha que a vida de trader é difícil só como pessoa física, né? Zé, como funcionava a quarentena, cara? Como era isso? Dependia do prejuízo? Quanto tempo o cara ficava de molho? Como é que era isso? Isso daí se você era estopado, né? Você tinha que ficar um tempo fora do mercado, né? Variava aí de 30, 40 dias, né? Que você ficava sem montar posição direcional, né, no mercado. Você ficava lá dando preço para mesa de clientes, não sei o que, acompanhando o mercado para não ficar fora. Mas você ficava sem poder fazer, justamente para você não fazer, né, nada por impulso, né, nada com a emoção, não com a razão. Porque quando você tem seu stop, a sensação é horrível, né? Todo mundo sabe aí que estopar não é legal para ninguém, né? Então, uma posição grande ainda, né? Para você não ficar na ganância de querer reverter, para você não fazer coisas às vezes, né, com a emoção, né, que te cega e não com a razão. Então você ficava meio lá para dar uma respirada, né, tomar um ar, e ficava meio de quarentena, ficava dando preço para mesa de clientes, né, mas sem poder fazer nada assim mais vultuoso, assim, vamos dizer assim. Tá, e aí se passavam 30, 40 dias, ele voltava de novo, ele tinha o VAR dele. Você ia ter um limite menor, né? Porque ninguém... o cara acabou de tomar um stop, então um limite menor, agora volta com calma, né? Mais tranquilo. Vai aos poucos aí, porque a gente tem, né, na mesa da tesouraria, a gente tem, né, as nossas metas anuais, né? Semestrais ou anuais, né? Depende da instituição. Uma época no Itaú era semestral, depois eles passaram para anual. Então você tem você tem as suas metas, né? Você tem que atingir os teus objetivos e você, a hora que monta uma posição, a hora que você acredita num ativo que vá para um lado ou para o outro, e você acaba sendo estopado, né? O melhor que tem a fazer é você ficar nessa quarentena para não, igual eu falei, para não agir com a emoção. O que muitas vezes a gente faz no dia a dia, né?
operando como pessoa física, porque às vezes você fica até cego, a hora que você vai ver, fala, meu Deus, como é que eu fiz essas coisas, né? Isso daí é bem perigoso, é bem perigoso.